Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a lista 2, que é sobre funções quadráticas. Número 1. Das leis de funções abaixo, identifique quais são de funções quadráticas e escreva o valor dos coeficientes a, b e c. Bom, a forma geral de uma função quadrática é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, ou y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde esses a, b e c são números, tá? Ou seja, a forma geral é alguém multiplicando x ao quadrado, mais outro alguém multiplicando x, mais outro alguém que não tem x, tá bom? Então vamos lá na letra A. Ele dá a função g de x igual a x ao quadrado menos x. Tá na forma geral de uma função quadrática. O nosso a é quem está multiplicando x ao quadrado, então é 1. O nosso b é quem está multiplicando o x, então é menos 1. E o c é 0, ok? Letra B. X ao quadrado mais raiz de 7. O a é 1, que não tem ninguém aqui, então tem um invisível. B, não tem ninguém, não tem termo, né? X, alguém vezes x, então B é 0. E o C é a raiz de 7. Letra C, raiz de x mais 2. Bom, na forma geral da equação da função quadrática, o x não está em nenhum radical, né? Não existe raiz de x. Então, essa daqui não é uma função quadrática, não está na forma geral. Número 2. Dada a função f tal que, aí ele dá a lei, calcule quando possível a f de menos 1. Então, ele dá a função f, que é menos x ao quadrado mais 5x mais 6. E na letra A, ele quer que calcule f de menos 1. Então, no lugar do x, eu vou botar menos 1. Menos 1 vai entrar aqui e também vai entrar aqui. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 5 vezes menos 1 mais 6. Menos 1 ao quadrado dá 1. 5 vezes 1, 5, sinais diferentes, menos, mais 6. 1 menos 5 dá menos 4. Menos 4 mais 6 dá 2. Ok? X para f de x ser 0. Então, eu quero que a f de x seja 0. Então, eu quero que a menos x ao quadrado mais 5x mais 6 seja igual a 0. Bom, para a gente descobrir os valores de x, para isso ser 0, a gente vai ter que aplicar a fórmula de Bhaskara. Ok? Então, vamos lembrar. A fórmula de Bhaskara é x é igual a, é uma fração, menos b mais ou menos a raiz de delta, tudo isso sobre 2a, onde o nosso delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ok? Onde a, b e c são aqueles caras que aparecem na forma geral. No nosso caso, o a é menos 1, o b é 5 e o c é 6. Então, vamos calcular o delta primeiro do nosso caso. B ao quadrado seria 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta ficaria 5 ao quadrado é 25. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Menos com menos dá mais. Então, o delta aqui é 49. Então, o x vai ser... O menos b, eu gosto de falar o oposto de b, que aí fica mais fácil. Se o b é 5, o oposto de b é menos 5. Mais ou menos raiz de 49 sobre 2a. A é menos 1. Que ficou menos 5
mais ou menos raiz quadrada de 49 é 7. Tudo isso sobre menos 2. Aí a gente vai obter um x' e um x duas linhas. O x' a gente vai obter pegando o mais. E o x duas linhas a gente vai obter pegando o menos. Então, pegando mais vai ficar menos 5 mais 7 sobre menos 2. Pegando o menos, a gente vai ficar com menos 5 menos 7 sobre menos 2. Fazendo as contas, menos 5 mais 7 dá 2. 2 dividido por menos 2 dá menos 1. Fazendo as contas aqui, menos 5 com menos 7 dá menos 12. Sobre menos 2 dá sinais iguais mais 6. Então, existem dois valores para x para aquela f de x ser zero. E os valores são menos 1 e 6. Ok? Número 3. Atribua valores para x e calcule a imagem correspondente. Em seguida, construa a parábola de cada função. Nós vimos em aula que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, né? A parábola, ela pode ser assim, que a gente fala que tem a concavidade para cima, ou assim, que é a concavidade para baixo. A concavidade para cima aparece quando o coeficiente A da forma geral é um número maior do que zero. E a concavidade para baixo é quando A é menor do que zero. Tá? O item A, ele dá para a gente a parábola x ao quadrado menos 6x mais 5. Ok? Então, vamos atribuir valores para a gente poder conseguir montar o gráfico. Eu faço igual lá na função afim. Vou fazer uma tabela, vou atribuir valores para o x e para o y e vou obter pares ordenados para marcar no plano cartesiano. Vou atribuir para quando x é zero, tá? E para quando o y é zero, eu vou ter dois caras. Eu vou ter o x' e vou ter também o x duas linhas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui a tabela. Fazendo o x0. Quando o x é zero, a gente obtém que o y é igual a zero ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 5. Então, y é igual a 0 ao quadrado é 0, 6 vezes 0 é 0, então y é 5. Então, a gente obtém aqui o ponto 0 e 5. Agora, eu quero valores para o x para o y ser zero. Então, o y é x ao quadrado menos 6x mais 5. Isso tem que ser zero. Aqui eu tenho que aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Vamos aplicar. A fórmula de Bhaskara é x é igual ao oposto de b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Então, vou calcular aqui em cima. X é igual. Vamos calcular o delta primeiro, né? B ao quadrado. No nosso caso, quem é o A, quem é o B e quem é o C? O A é 1, o B é menos 6 e C é 5. Então, o nosso delta vai ser B ao quadrado menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Eu só coloco parênteses quando ele é negativo, tá? Base negativa, expoente par, dá positivo, então vai dar mais 36. 4 vezes 5, 20. Então, o delta deu 16. E agora, x é igual a
o oposto de B. Se B é menos 6, o oposto dele é mais 6. Mais ou menos a raiz de delta, raiz de 16 sobre 2A. Então, ficou 6 mais ou menos, raiz de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16, sobre 2. E aqui eu obtenho o x' e o x duas linhas, né? x1 e x2. O x' vai ser 6 mais 4 sobre 2, e o x duas linhas, 6 menos 4 sobre 2. 6 mais 4 dá 10 sobre 2, que dá 5. 6 menos 4 dá 2 sobre 2, que dá 1. Ok? Então, nós descobrimos aqui dois valores para o x, para o y ser 0. Então, nós obtivemos aqui dois pontos, o ponto 5 e 0 e o ponto 1 e 0. Vamos marcar no nosso gráfico agora. Então, nós temos o ponto 1, vou marcar 2, 3, 4, 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos marcar primeiro o ponto 0 e 5. Quando x é 0 e y é 5. Então, tá aqui no eixo y. E agora os outros pontos, 5 e 0. Então, 5 para o x e 0 para o y. Tá aqui e o outro tá aqui. Então, a parábola vai ser algo assim. Opa, peraí. Tá? Com concavidade para cima, né? Porque o nosso A é um número maior do que 0. E é isso. Então, os pontos importantes. O ponto em que o gráfico corta o eixo X. Deixa eu botar aqui. Os pontos em que a parábola corta o eixo X, né? É chamado de raiz. Então, a parábola pode ter duas raízes, né? Que são descobertas, são determinadas por Bhaskara, que é quando o y é 0. E agora o ponto em que o gráfico corta o eixo y também é um ponto importante, que é um ponto quando o x é 0, quando o x não vai nem para a direita nem para a esquerda, que foi quando a gente colocou x sendo 0 aqui. Bom, vamos para a letra B. Letra B. G de x é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Então, vamos atribuir valores. Então, quando o x é 0 e quando o y é 0. Quando o y é 0, eu vou ter dois valores, né? O x' e o x duas linhas. E aí eu vou obter pares ordenados para marcar no plano cartesiano, para depois traçar o gráfico. Então, fazendo o x ser 0, a gente obtém que o y é igual a menos 0 ao quadrado mais 6 vezes 0 menos 5. Então, o y vai ser menos 5. Aí a gente obtém o ponto 0 e menos 5. E para o y ser 0, a gente vai ter que menos x ao quadrado mais 6x menos 5 tem que ser 0. Tá? Então, Bhaskara. Nesse ponto aqui, a gente vai aplicar Bhaskara. Ok? Então, vamos determinar quem é o A, quem é o B e quem é o C no nosso caso. A é menos 1, que é o que está multiplicando o x. B é 6 e C é menos 5.
Então, o nosso delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser b ao quadrado, 36, menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser 36. Vamos fazer os números primeiros. Primeiro, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Menos com menos dá mais. E agora, mais com menos dá menos. Então, delta deu 16 de novo. Então, aqui a gente já sabe que a raiz de delta, né, que aparece na fórmula de Bhaskara, é 4. Então, o x vai ser o oposto de b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, vai ser o oposto de b, menos 6, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, eu vou ter o x', que vai ser menos 6 mais 4 sobre menos 2, que é menos 6, que é menos 2 sobre menos 2, que é 1. E eu vou ter o x duas linhas, que é menos 6 menos 4 sobre menos 2, que é menos 10 sobre menos 2, que é 5. Então, x' é 1, x duas linhas é 5. Então, eu vou ter os pontos 1 e 0 e 5 e 0. E a parábola vai passar aqui no ponto 0 e menos 5 e vai cortar aqui no ponto, vai ter concavidade para baixo. Vai ser uma parada assim. Tá? Vai ter concavidade para baixo porque o A dela é uma coisa negativa, ok? E as raízes são 1 e 5. Essas são as raízes. E ela corta o eixo y quando o y é menos 5. Ok? Vamos para a letra C. Bom, a C, a D, a E e a F seguem o mesmo passo a passo, tá? Número 4. Eu não vou fazer não. É só seguir o mesmo passo a passo do item A e do item B. Aplicar Bhaskara. Qualquer dúvida a gente tira em aula, tá bom? Número 4. Analise a concavidade de cada parábola conhecendo algumas características da função. Os zeros da função são menos 20 e menos 10 e o vértice é menos 15 e menos 10. Aqui na questão 4, ele não dá a lei da função quadrática, né? Ele só dá algumas propriedades. Então, vamos lá. Ele fala pra gente que os zeros são menos 20 e menos 10. Opa. Então, se eu tenho aqui o meu plano cartesiano, aqui é o x e aqui é o y. Menos 20 está aqui, menos 10 está aqui. Então, aqui a parábola corta o eixo x, porque são os zeros. Lembra, zeros ou raízes, tá? São dois nomes para a mesma coisa. E o vértice é no ponto menos 15 e menos 10. Fala que o vértice é no ponto menos 15 e menos 10. Menos 15 para o x e menos 10 para o y. Aqui é o vértice, tá? Então, a nossa parábola é uma coisa assim, ok? Lembrando, gente, vértice é quando a parábola tem a concavidade para cima, o vértice é o ponto mínimo da parábola, tá vendo? Não tem nenhum ponto da parábola menor do que ele. E
Pelo vértice passa o eixo de simetria da parábola, tá? É como se tivesse um espelho aqui no vértice. Aí é espelhado, um lado é espelhado do outro. Por isso que o vértice fica sempre na metade das raízes, ok? Então, só com essas duas informações, a gente já descobriu que a concavidade é para cima. Então, essa é a resposta da letra A. Analise a concavidade. Então, na letra A, a concavidade é para cima. Agora, na letra B, a função não tem zeros reais e a interseção do gráfico com o eixo y é no ponto 0 e menos 4. Vamos lá. Letra B. Número 4, letra B. Então, não tem zeros. Então, ela não tem raízes, né? Não tem zeros. E o gráfico corta o eixo y, corta o eixo y no ponto 0 e menos 4. Gente, cortar é a mesma coisa que interceptar. Interceptar. Eu acho que ali ele usa... Não, intersectar. Com C. Ele usa interceptar em vez de cortar, né? Então, ele está falando que o gráfico intersecta o eixo y no ponto 0 e menos 4. Vamos ver aqui. Ponto 0 e menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O gráfico corta aqui e não tem zeros reais. Não tem zeros significa que ela não tem raízes. Se ela não tem raiz, então ela nunca vai cortar o eixo x. Porque lembra, corta o eixo x nas raízes, tá? Se ela não tem raiz, ela não corta. E ela passa aqui. Então, ela é uma coisa assim, ó. Assim, tá? Ou até, né? Ela pode ser também assim, quer ver? Tá? Mas de qualquer modo, a concavidade dela é para baixo, tá? Por que que não pode ter concavidade para cima? Porque se ela tivesse concavidade para cima, ó... Peraí. Se ela tivesse concavidade para cima, ela iria em algum momento cortar o eixo x, ó. Aqui e aqui. E aí implicaria que ela teria zeros reais, né? Teria raiz. E não pode. Ela foi falado que ela não tem zeros. Então, a concavidade tem que estar para baixo, tá? Que aí continua para baixo, né? O vértice aqui é o ponto máximo, não encostou, tá? Então, a concavidade é para baixo. Essa é a resposta da letra B. Número 5. Determine o ponto em que o gráfico de cada função intercepta o eixo y. Gente, para interceptar o eixo y, quem que tem que ser zero? O x, que aí ele não vai nem para a direita nem para a esquerda. Aí o ponto está exatamente em cima do eixo y, tá? Então, no número 5, deixa eu ver onde eu vou fazer, pode ser aqui. No número 5, na letra A, é só eu fazer para x ser zero. Então, eu vou fazer o f de zero, né? F de zero vai ser substituir no x o zero. Então, vai ser menos 2 vezes 0 ao quadrado mais 0 menos 1. Então, vai ser menos 2 vezes 0 ao quadrado é 0. 0 menos 1 é menos 1. 2 vezes 0 é 0. Então, 0 menos 1 dá menos 1. Gente, então, esse gráfico corta o eixo y quando o y é menos 1. É alguma coisa assim, ó. Do y é menos 1, vai cortar. Pode ser assim, pode ser com a concavidade para baixo também, tá? Tanto faz. Mas ele só queria saber qual é o valor em que corta o eixo y. Nem precisava desenhar. Na letra B. Só fazer o x sendo zero, isso vai sumir, então o y vai ser 1/3.
Na letra C, fazendo o x ser zero, isso vai sumir. Opa. Isso vai sumir, isso vai se zerar, então só vai sobrar y sendo zero mesmo. Então, na letra C, o gráfico corta o eixo y no zero, na origem. Bem aqui na origem, aqui. Que é x0 e y0. Então, é uma coisa assim, ou uma coisa assim, não importa. Só que passa ali. Beleza. Conhecer esse ponto facilita a construção? Sim, né? Que a gente tem uma precisão maior de como que a parábola é em relação ao eixo y. Obtenha quando existir os zeros das funções dadas por. Gente, no número 6 é só aplicar Bhaskara, porque obter os zeros reais, obter zero ou raiz é aplicar Bhaskara. Mas vamos lá, vamos aplicar para a gente poder praticar e decorar essa fórmula, né? Que essa fórmula é muito importante. Letra A. Y igual a x ao quadrado mais 3x mais 2. O delta vai ser... antes vamos determinar quem é o A, quem é o B e quem é o C. A é 1, B é 3, C é 2. Delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 9 menos 8, 1. E raiz de 1 é 1. Então, o nosso x vai ser o oposto de B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, o x' vai ser menos 3 mais 1 sobre 2, e o x duas linhas vai ser menos 3 menos 1 sobre 2. Então, aqui em cima dá menos 3 mais 1, menos 2 sobre 2, que dá menos 1. E aqui dá menos 3 com menos 1 dá menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Pronto. Achei os zeros. Letra B. Y é igual a 2x ao quadrado mais x mais 1. Então, o A é 2, o B é 1 e o C é 1. Então, o delta é B ao quadrado, 1 menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta é 1 menos 8. Então, o delta é menos 7. Raiz de menos 7 não existe. Não existe raiz de número negativo, tá? Se não existe raiz de número negativo, como que eu vou botar na fórmula de Bhaskara, que depende da raiz do delta? Quando isso acontece, a gente diz que a parábola, que a função quadrática não possui zeros, tá bom? Então, não existe raiz de número negativo, então, e também não existe zeros. Letra C. Menos 9x ao quadrado mais 6x menos 1. O A aqui é menos 9, o B é 6 e o C é menos 1. O delta, B ao quadrado, menos 9 ao quadrado dá 81, menos 4 vezes B2 menos 4 vezes A vezes C, vezes A, e eu fiz errado. Delta é B ao quadrado, então 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 36. Vamos fazer os números. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 1 dá 36. Sinais iguais mais com menos, menos. Delta é igual a zero. E raiz de zero
é zero. Ok? Então, vamos agora aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b, vai ser menos 6, mais ou menos 0 sobre 2 vezes a. Então, eu vou ter o x' e vou ter o x duas linhas. X' vai ser menos 6 mais 0 sobre 2 vezes menos 9, que é menos 18, que vai dar menos 6 sobre menos 18, que dá... Os dois estão na tabuada do 6, né? Vou dividir, então, em cima e embaixo por 6. 1 sobre 3, sinais iguais mais, né? E o x duas linhas vai ser menos 6, menos 0 sobre menos 18, que vai dar menos 6 sobre menos 18, que dá também 1/3. Deu igual, né? As duas raízes, na verdade, é uma só, né? Porque elas são iguais. Então, gente, olha só. Isso vale em geral, tá? Em qualquer função quadrática, a gente pode ter nenhuma raiz, uma raiz, que é esse caso aqui, quando o delta é zero, ou duas raízes, que é esse caso aqui. Tá? Vamos até escrever isso, que isso daqui é legal. Ó, se o delta for maior do que zero, nós temos duas raízes diferentes. Foi o caso da letra A. Se o nosso delta é menor do que zero, então não tem raízes. Foi o caso da letra B. E se o delta é igual a zero, são duas raízes iguais, né? Duas raízes iguais. Que aí vai ter, na verdade, só uma raiz. Ok? Isso acontece sempre. Nunca vai ter uma função quadrática que tenha três raízes. Nunca. Ou é zero, ou é uma, ou é duas. Tá? Dependendo do delta. Número 7. Dada a função quadrática de lei tal, encontre os valores de A e B para cada caso. Para 1 e 3 serem os zeros da função. Bora fazer aqui. Número 7. Então, ele dá a lei, que é ax ao quadrado mais bx mais 3. E na letra A, ele quer que 1 e 3 sejam os zeros, né? Bom, se eles são os zeros, então com certeza a f de 1 é 0 e a f de 3 é 0, tá? Porque se são os zeros, são os valores de x para o y ser 0. Então, vai ser a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais 3 igual a 0 e a vezes 3 ao quadrado mais b vezes 3 mais 3 igual a 0. Vamos lá, da primeira aqui vai ficar a mais b mais 3 igual a 0. Vou passar o 3 para o outro lado. A mais b é igual a menos 3. E daqui vai ficar 9a mais 3b, vou passar o 3 para o outro lado, menos 3. Juntando essas duas, a gente obtém um sistema. A mais b igual a menos 3 e 9a mais 3b igual a menos 3. Tá? Vamos resolver esse sistema, né? Porque nós temos duas equações e duas incógnitas. Então, vamos substituir. O a aqui é menos 3, vou passar o b para lá, menos b. Então, no lugar aqui do a, eu vou colocar isso. Vou colocar menos 3 menos b. Mais 3b é igual a menos 3. Quando tem um número na frente de um parêntese, distributiva. Menos 27 menos 9b mais 3b igual a menos 3. Vamos agora agrupar os termos semelhantes.
Coisas com B, coisas com B. Menos 9B mais 3B dá menos 6B. Vou mandar esse número lá para o outro lado. Menos 3 eu repito, e o menos 27 vem para cá trocando o sinal. Menos 3 mais 27 dá mais 24. Então, o B é igual a 24 dividido por menos 6. Então, o B é igual a menos 4. Achamos o valor do B, aí a gente vem e coloca aqui para descobrir o valor do A. Então, o A não era menos 3 menos B? Então, e o B não é menos 4? Então, vai ficar A é igual a menos 3, menos com menos mais, A é igual a 1. Pronto, descobrimos o A e o B. Para menos 1 e menos 3 serem os zeros da função. É a mesma ideia, tá? Então, é o 7B. Então, ele quer que menos 1 e menos 3 sejam os zeros. Se são zeros, então a f de menos 1 é zero e a f de menos 3 também é zero. F de menos 1. Cadê a lei da f? Então, é a vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais 3 é zero e a vezes menos 3 ao quadrado mais b vezes menos 3 mais 3 é zero. Aqui na primeira vai ficar a menos b é igual a menos 3. E aqui 9a menos 3b é igual a menos 3. Formando o sistema. Substituição. O a é menos 3 mais b. Então, onde aparece a, eu ponho isso. Menos 3 mais b. Tá? Fazer a distributiva. Menos 27 mais 9b menos 3b é igual a menos 3. Coisas com b. 9 menos 3, 6b. Passou menos 27 para lá, ele vai como mais 27. 6b é igual a 24. b é igual a 24 sobre 6. b é igual a 4. Se b é 4 e o a é menos 3 mais 4, então a é 1. Pronto. Ok? Número 8. Escreva a lei da função quadrática relativa a cada gráfico. Agora ele dá os gráficos e quer que a gente descubra a lei. Olha só. Bom, eu já sei, aqui na letra A, né? Eu já sei que o A dela é maior do que zero. Eu sei que a f de menos 5 é zero. Eu sei que a f de menos 3 é zero. E eu sei que passa pelo ponto, esse ponto aqui é o ponto quando o x é zero e o y é 15, certo? Então, bora lá. F de menos 5 ser zero é a mesma coisa que falar que passa pelo ponto menos 5 e 0. E aqui também passa pelo ponto menos 3 e 0. Tá, vamos achar um cantinho para a gente fazer a 8. Será que lá em cima tem? Tem. A 8, né? A 8 era uma parábola assim. Aqui ele dá o menos 5, aqui ele dá o menos 3, e aqui eu acho que era 15. Deixa eu ver. 15. Tá, então, como a gente não sabe a lei, a gente põe a forma geral, que é ax mais bx mais c. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, vai passar pelos pontos
até melhor. Em vez de f de x, eu vou botar y. Vai ficar melhor pra gente trabalhar. A borracha é muito pequena, mas tá, já deu. Quando o y é 15, o x é 0. Então, aqui a gente já descobre que o c é 15. Então, por enquanto, a nossa função quadrática tá y igual a x ao quadrado mais bx mais 15. Falta só descobrir o a e o b agora. Aí eu sei que quando o x é menos 5, o y é 0. Então, ficou 25a menos 5b mais 15. Vou passar o 15 para o outro lado. Então, ficou 25a menos 5b é igual a menos 15. E eu sei também que quando então aqui foi quando o x é menos 5, o y é 0. Essa parada aqui. Agora vai ser quando o x é menos 3, o y também é 0, né? Porque são as raízes, são os zeros da função. Então, quando o x é menos 3, vai ser a vezes menos 3 ao quadrado, mais b vezes menos 3, mais c, só que o c é 15. Isso é igual a 0. Então, ficou 9a menos 3b, passando 15 para o outro lado, menos 15. Aí a gente junta essas duas equações aqui, tá? Vamos juntar para formar um sisteminha. Vamos juntar aqui. Então, ficou 25a menos 5b é igual a menos 15. E 9a menos 3b é igual a menos 15. Aqui a gente pode multiplicar aqui em cima por menos 3 e aqui embaixo por 5. Olha só o que vai acontecer. 25a vezes menos 3 vai dar menos 75a. Aqui, mais 15b é igual a mais 45. E agora aqui embaixo, 45a menos 15b é igual a menos 125. Gente, vocês repararam que eu foquei aqui no b e multipliquei em cima por 3 e embaixo por 5 para aparecer 15b e menos 15b, porque aí é a mesma coisa, mas com sinais opostos, um positivo e um negativo. Aí, se eu somar coluna a coluna, isso some. É uma técnica para resolver sistema, tá? Então, eu vou somar. Menos 75a mais 45a. O 15b cortou com menos 15b, é igual a 45 menos 125. Aqui vai dar menos 30a e aqui vai dar menos 80. Aqui vai ser a é igual a menos 80 dividido por menos 30. Então, a é igual a 8 terços. E aí eu escolho qualquer... Vou escolher, por exemplo, essa. Eu sei que 9a menos 3b é igual a menos 15. Aí vamos substituir o a por 8 terços. 9 vezes 8 terços menos 3b é igual a menos 15. 9 dividido por 3 dá 3, né? Esse resultado aqui, ó, dá 3. Aí eu faço 3 vezes o 8, que dá 24, menos 3b é igual a menos 15.
Então, vou passar o 24 para lá. Menos 3b é igual a menos 15 menos 24. Menos 3b é igual a menos 39. Então, o b vai ser menos 39 sobre menos 3. O b vai ser 13. Tá? Então, achamos A, B e C. Então, a nossa parábola tem a seguinte lei. 8 terços de x ao quadrado mais 13x e o C era 15. Essa é a resposta final. Essa parábola aqui tem como gráfico isso daqui, ok? Vamos ver o que mais a gente sabe aqui. Ele dá essa parábola aqui. Ele deu o vértice, que é menos 3, e deu o ponto em que corta o eixo Y. Deixa eu achar um lugarzinho aqui. Então, é o 8, letra B, dá uma parábola. Aqui é o vértice. Acho que aqui é menos 3 e aqui é 6. Deixa eu ver. Isso mesmo. Ok, vamos lembrar as fórmulas do vértice, né? Então, lembrando, o vértice, ele tem uma coordenada no x e uma coordenada no y, certo? O x do vértice, a fórmula dele é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a, tá? Os dois são negativos. E ele está me falando que o vértice, né, no nosso caso, o vértice é menos 3 e 0. Então, ele está me falando que o x do vértice é menos 3 e o y do vértice é 0. E esse ponto que corta o eixo y está me falando que é o ponto 0 e 6. Ou seja, quando o x é 0, o y é 6. Como a gente quer determinar a lei da parábola, a gente coloca a forma geral, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, quando x é 0, o y é 6, certo? Que é esse pontinho aqui, que ele deu pra gente. Então, 6 é igual a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c. Então, 6 é igual a C. Então, já descobrimos o C. Então, por enquanto, a nossa parábola está ax ao quadrado mais bx mais 6. Ok? Agora, vamos usar a informação do vértice. X do vértice, acho melhor a gente começar com y do vértice. Y do vértice, que é 0, né? 0 é sempre mais fácil fazer conta. Y do vértice é menos delta sobre 4a, e ele falou pra gente que isso é 0. Igualdade entre frações, a gente multiplica cruzado. Vai ficar esse vezes 0 e esse vezes 1. Então, ficou menos delta vezes 1 é igual a 4a vezes 0. Então, menos delta é igual a 0. Então, aqui a gente descobre que o delta é 0. Beleza. Será que isso vai ajudar a gente? Vamos abrir para ver quem é o delta. Delta é B2 menos 4 vezes A vezes C. Só que o C é 6. Então, isso é 0. Então, B ao quadrado é igual a 4AC. Tá, vamos guardar isso. Agora, vamos usar a informação do x do vértice C3. X do vértice, a fórmula é menos B sobre 2A. E isso é menos 3. Igualdade entre frações, vamos multiplicar cruzados. Então, vai ficar menos b vezes 1 é igual a 2a vezes menos 3. Então, ficou menos b é igual a menos 6a. Multiplicando tudo por menos 1, para ficar positivo,
B é igual a 6A. Então, onde aparece B aqui, eu coloco 6A. Então, ficou 6A ao quadrado é igual a 24A, né? 4 vezes 6, 24. 36A ao quadrado é igual a 24A. Vou passar o A para o outro lado, tá? Não, vou passar o 24A para o outro lado. Então, vai ficar 36A ao quadrado menos 24A é igual a zero. Posso botar o A em evidência, então fica 36A menos 24 é igual a zero. Gente, dessa linha para essa linha, o que eu fiz? Repara só, os dois têm A, os dois termos têm A, então eu botei ele em destaque. E dentro do parênteses eu botei tudo sem um A. Então, o 36A ao quadrado é 36 vezes A vezes A. Aí eu tirei um A, então só sobrou 36A. E o 24A, eu também tirei o A, então só sobrou 24, tá? Gente, toda vez que eu tenho um produto de duas coisas dando zero, uma delas tem que ser zero. Não existe uma outra maneira de você multiplicar duas coisas e dar zero, tá? Quando você multiplica duas coisas e dá zero, uma delas tem que ser zero. Então, isso daqui implica o A é zero ou o 36A menos 24 é zero. Então, aqui a gente já tem ou A é zero ou 36A é igual, passando 24 para lá, passando menos 24 para lá, ele vai positivo. A é 24 sobre 36. Os dois aparecem na tabuada do 6. Então, dividindo em cima e embaixo por 6, né? Poderia começar dividindo por 2, porque eles são pares, mas eu já fui logo para o 6. 24 por 6 dá 4. Ó, os dois estão na tabuada do 12. Então, A é 24 por 12 é 2 e 36 por 12 é 3. Então, descobrimos o A, que é 2 terços. Aí, a gente vai e substitui aqui, tá? Se a gente já... Opa, deixa eu apagar aqui. Se a gente já achou o valor do A, que é 2 terços, então a gente vai substituir ali no B. Então, B é igual a 6 e o A é 2 terços. Então, B é igual a 6 vezes 2, 12, sobre 3. O B é 4. Então, achamos, né? A, B e C. Cadê o C? Lá em cima. Então, a nossa parábola, a lei dela é 2 terços de x ao quadrado mais 4x mais C. E com isso a gente encerra a lista 2 de função quadrática. Espero que tenha ajudado e até a próxima.